Saudações a você que está nos acompanhando. Está começando mais um episódio do 2 ao 10, programa de futebol entre amigos, que debate a dupla Grenal, Campeonato Gaúcho, futebol nacional e internacional e o que mais der na telha. Eu sou Emerson Trindade, estou aqui à frente mais uma vez da nossa empreitada para falar sobre a primeira rodada da semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Jogos de ida entre Caxias e Inter, Grêmio e Ipiranga. E acompanhado mais uma vez apenas de Colorados, né? Como sempre, contra tudo e contra todos, como sempre acontece com o Grêmio. Não, brincadeira. Mas para fazer a primeira rodada de apresentação, então, vou começar hoje chamando o Léo, que nem sempre tá aí, né? Então vamos aproveitar que tá aí hoje. Fala, Léo, tudo certo? Salve, salve, tudo certo. Bora pra mais uma, né? Isso aí. Representando também o lado colorado e representando também um dos integrantes fixos do nosso programa, né? Rafael Chaves. Fala, Chaves, daí teu primeiro alô para nossa grande audiência. Saudações, tudo certo? Ouvindo bastante, né, as músicas que nosso glorioso Emerson indicou no nosso último programa, né? Uma música chamada Até o Fim. E tu vê como são Acústico. as coisas, né, cara? Realmente, ouvi a música e hoje, assim, mais do que nunca fez bastante sentido pra mim, que realmente, Agora né? ela faz mais sentido agora, né? É, agora faz sentido para todo mundo, né? É. Até o fim lançado no Acústico MTV do Engenheiros da Bahia. Era inédito na época, eu lembro dessa aí, hein? Ah, eu Bom, não lembro. eu lembro. Só, velho. Completando aqui a nossa escalação de hoje, né? Alguém que foi mais uma vez chamado porque acho que é uma pauta interessante para hoje. Tem bastante coisa para discutir sobre isso. O nosso especialista em arbitragem, Fernando Horbach, que eu espero sempre acertar o sobrenome, mas fico na dúvida. Tudo certo, Fernando? Como é que tá por aí na parte da lei do futebol? Oi, boa noite, Emerson, Léo, Rafael, muito obrigado pelo convite, mais uma vez participar. Quando a gente fala muito de arbitragem é porque a rodada teve alguma coisa estranha, né? O objetivo sempre é que não se fale de arbitragem, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas tentar analisar junto com vocês os principais lances e discutir com vocês e mais uma vez agradecer o convite e a parceria de vocês, hein? Beleza, vai ter bastante coisa para a gente discutir hoje em ambos os jogos, né? Antes de a gente começar, então, a esmiuçar o acontecido aí no último fim de semana, quero lembrar que o 2 ao 10 tem a parceria do La Furia Bar, que fica na Luiz Afonso 287, na Cidade Baixa, um bar ali com, além da programação tradicional de bar, com cerveja, cachaça artesanal, refrigerante, água, enfim, tem também karaokê, sinuca, jogo de dardos, cartas, e o violão à disposição, além da churrasqueira também, né? Então, enfim, uma grande oferta para os consumidores. Pode procurar ali no Instagram, @LaFuriaBar. E tem também a parceria da FK Engenharia, uma empresa que entende a individualidade de cada projeto e busca as melhores soluções no orçamento, no laudo, no projeto, nas reformas e construções. A FK Engenharia tem compromisso com a qualidade e pode ser encontrada no Instagram também, no @engenhariafk, tudo junto. Procura ali, pode tirar a prova de um serviço de qualidade. Bom, vamos por ordem cronológica. No sábado ainda, o Inter foi a Caxias do Sul e conseguiu um empate contra os donos da casa, né? O Ser Caxias. Perguntar até para o Léo aqui, a primeira impressão dele, se dá para dizer que conseguiu o empate ou se perdeu a oportunidade de ganhar. Como é que tu viu essa partida aí? O resultado foi bom pelo contexto de decidir em casa, dava para beliscar algo mais. O que tu viu dessa partida aí, Léo? Olha, pelo que o Inter jogou, eu acho que ficou de bom tamanho, viu? É... Parece que assim, cada vez que treina mais ruim o Inter fica. Tá complicado assistir os jogos do Inter, cara. Nossa, eu sentei pra assistir o jogo, acompanhar, eu falei, olha, vamos ver se vai ser diferente, é uma semifinal, né? É outro campeonato. Mas assim, é os mesmos erros, o time do Inter tá muito lento. Não, troca de passes lenta. Todos os jogadores decaíram, né? Não é um ou outro. É, Vitão, que era um cara assim que passava uma segurança, tá mal também em campo, o Bustos tá mal em campo. E olha, eu acho que esse resultado ficou de bom tamanho. Pelo que o Inter jogou, não produziu quase nada o jogo inteiro. E a impressão que eu tive é que, cara, o Inter vai ter que ajustar muita coisa. Não só para a volta da semifinal, mas assim para o resto do ano, né? Das competições, porque realmente o torcedor colorado tá bastante preocupado com o rendimento do time. Eu, sinceramente,
Na minha opinião, tá difícil acompanhar os jogos, sabe? A gente não vê melhora. Nós já estamos no mês 3 quase no mês 4 já, e o Inter não evolui, cara. O Inter não evolui, alguma coisa ali tá acontecendo, que não é normal o time inteiro decair de produção, né, de rendimento. É, Então, pode falar, pode falar. não, na verdade, eu ia dizer que assim, daqui a pouco eu vou passar a bola para o Chaves, né, fazer a sua primeira participação, mas antes de passar, eu queria pegar essa tua primeira fala, e eu acho, e eu quero saber se tá certa a minha interpretação, que o teu descontentamento tá bem focado, ou tem muito de crítica ao trabalho do Mano, né? Porque, afinal de contas, quando o time inteiro apresenta uma piora, é difícil tu dizer que tá Sim. todos os jogadores mal, né? Geralmente é o trabalho técnico. Então, eu sou um cara que eu defendo o Mano, sabe? O Mano é um ótimo treinador, é um cara que tem nome. Poxa, um cara que já treinou seleção brasileira, treinou diversos clubes grandes do país, conquistou, foi campeão. Assim, na minha opinião, os principais responsáveis, eu já disse, é a direção do Inter, né? Que não reforçou o grupo. Muito pelo contrário, o Inter perdeu 14 jogadores para essa temporada. Então, o grupo tá curto, só que eu também não posso passar a mão no Mano, né? Passar o pano para ele. Ele também tem um pouco de culpa porque, como eu disse, o time decaiu, né? Os jogadores que vinham bem decaíram. O Depena tá completamente apagado em campo. Você tira, assim, acho que dois jogadores, assim, talvez estejam tentando, que é o Alan Patrick, que na minha visão ainda está jogando bem. E se tu pegasse o Pedro Henrique também, apesar de não ter jogado bem contra o Caxias, né? Mas ele é um cara que tá, no geral, ele tá indo bem no ano. Mas agora, os outros jogadores, o Bustos, cara, desaprendeu a jogar, cara. O Bustos não marca mais. Não marca mais, não consegue avançar. Então aí, na minha visão, já é questão de treinamento, sabe? Já é um problema de o Inter tá desajustado. Já é questão aí tática. Então o Mano vai ter que fazer alguma coisa aí para o Inter melhorar, cara, porque por mais que não tenha reforços, pelo menos no gauchão já era pro Inter estar melhor, né? Quanto clubes inferiores, era pro Inter estar jogando um futebol muito melhor do que me apresentando. Uhum. Bom, então, como eu disse, né, já vou passar a bola para o Chaves fazer a sua primeira participação. Quero saber se ele concorda aí com a análise do Léo e se também ele coloca na conta do Mano Menezes essa queda de rendimento tão brusca, né? Até porque não só o conjunto colorado tem apresentado ah, uma queda, como o Léo veio falando, mas as individualidades estão deixando de aparecer, de conseguir suprir superar uma má fase, né? Então, qual que é a tua leitura dessa situação aí, Chaves? E por que que o Inter vai ser vice-campeão do campeonato atrás do Grêmio? Sempre tem que largar uma no final pra desconcentrar o cara, né? Não, incrível, né? Pra começar mal, né? Aham. Ah, mas Cara, pô, não, eu... se for só levantar a bola, fica muito fácil, né? Tem que ter um. Tá certo. Cara, eu concordo com o Léo, tá? Em grande parte, sim. Acho que a única coisa que, por mais curioso que pareça, né? Eu não consigo, sim, ainda questionar Mano Menezes, sabe? O trabalho de Mano Menezes como um todo. Eu não consigo ver isso como, de longe, né, um dos nossos principais problemas. Mas óbvio que, né, que quando o coletivo começa a ir mal, né, e o coletivo tu pode pegar em jogadores individuais, como o Léo trouxe bem aqui, né, jogadores que terminam no passado de uma maneira jogando muita bola, sabe? Como Vitão, Bustos, Depena. E tem um começo de ano muito abaixo, né? É claro, concordo também que o Alan Patrick, para mim, acho que talvez junto com o Pedro Henrique, né, seja o melhor jogador do Inter no ano. O Alan Patrick acho que fez gol 3 jogos seguidos, né? Se eu não me engano, 3 ou 4 jogos seguidos. Então também não é uma característica dele, que é meio campo. Mas eu concordo, cara. Eu concordo que o Inter tá assim. Na verdade, eu não consigo entender, tá? Qual é a dificuldade que o Inter tem, assim, porque, cara, é só o jogo ter um pezinho a mais. Um mísero peso, assim, cara. Pode ser contra o time de menor expressão, como eu vou citar aqui, o Melgari, como foi o Caxias agora. Mas, cara, quando tem uma responsabilidade, né? Parece que o Inter decai. O Inter não tem não sei, eu não quero dizer com palavras aqui de baixo calão, né? Mas o Inter fica sem garra, sem raça, né? Parece que falta aquela coisa assim, cara, é como o Léo trouxe, é semifinal, velho. Vamos ganhar, vamos dar uma resposta aqui no Centenário pra chegar no Beira-Rio tranquilo. Exato. Aí, Podia ter economizado 3 minutos de fala só dizendo amarelar ou pipocar. Mas é que tu tá definindo isso aí, é isso que tá falando. Quis poupar os caras. É, não, mas é verdade, é exatamente isso, cara. Acho que o Inter dá uma. Cai, eu não sei, assim, qual é a dificuldade quando o jogo tem algum tipo de peso, né? E o próprio Grenal, né? Acho que é o maior exemplo disso agora, que foi a primeira resposta que esse Inter. Que o Melgar, o Inter chegou a evoluir pós-Melgar, né? Então.
Quando teve o Grenal agora, decepcionou de novo, né? Então acho que aí agora mais uma vez a direção faz uma promoção, né, de ingresso liberado para sócio. Mais uma vez a torcida vai fazer a sua parte, vai encher o Beira-Rio, que é o que eu tô falando aqui no programa faz meses, né, cara? A torcida sempre faz a parte dela e o É, time decepciona. Então isso assim, ó, tá começando a cansar. Sabe? Eu sei que sim, que não adianta fazer também terra arrasada, de achar que nada mais presta, que tem que trocar Mano Menezes, que ninguém joga bola mais. Não, cara, mas também a gente não pode passar pano, né, e ignorar um problema que é evidente, né? Eu acho que o Inter, da maneira que acabou ano passado, eu acho inadmissível ter feito um campeonato gaúcho médio. O Inter tinha que ter feito, no mínimo, a campanha que o Grêmio fez. eu também acho. Eu esperava o Grêmio estar jogando o que o Inter tá jogando e o Inter que o Grêmio está jogando. Né? Acho que é uma Verdade. inversão de papéis aí, né? É, eu achei que estaria assim. Eu tinha certeza que ia estar assim esse começo de ano. É claro que quando a gente Bom, pega agora um recorte, se os dois chegarem na final, entendeu? Meio que tudo fica pra trás, sabe? Sim, vai Mas ficar. é exatamente isso, cara. Acho que a campanha que se esperava do Inter era a campanha do Grêmio, e o Grêmio dele fazer uma campanha, tipo, média, por ser gauchão e por ser o Grêmio, né? Mas acabou surpreendendo, né? É. bom, quero saber então do Fernando, se ele concorda aí com essa. O Chaves praticamente psicografou o Rodrigo Dourado agora, né? Só faltou o medo de ser feliz. E eu quero saber se você concorda com essa visão. E acho que num primeiro momento podemos falar sobre isso, mas daí já se conseguir, já enganchamos ali as situações da arbitragem, né? Porque essa partida teve muita reclamação do Caxias sobre um suposto pênalti não marcado, né? E caso tivesse acontecido essa marcação de pênalti, vamos saber, Fernando, se ele acha que foi certo ou não a não marcação. Poderia talvez não ter sido 1-1, né? Poderia ter sido 2-1 pro Caxias, enfim, como é que tu viu essa partida aí, Fernando? Primeiro, falar que eu acho que até agora a gente falou três verdades, tá? Na minha visão. Eu concordo que o time do Inter dá uma amarelada quando aperta. Não acho que foi o caso de sábado. Eu também concordo com o Léo que o time enfraqueceu, que alguns jogadores que a gente estava esperando se passou, mas eu acho que o grande problema do início do ano é o que o Rafael falou por último e o Léo concordou. Não, o Inter tinha que estar fazendo a campanha do Grêmio. A gente subiu a régua. A gente subiu a régua porque o Internacional foi vice-campeão brasileiro, sim, mas foi vice-campeão brasileiro onde o Flamengo não estava interessado, onde o Atlético Mineiro estava muito mal, onde o Fluminense ganhava em casa, mas perdia fora, e ficou E 8, nem, 10 pontos atrás nem do. perto de ganhar, né? Isso. Então, a gente subiu a régua do Internacional e o time enfraqueceu. E, e uma das coisas também que eu concordo com o Léo, quando o Léo disse assim: o Internacional não mereceu o empate. Se a gente for pensar para trás do todo o Campeonato Gaúcho, eu não sei se tem algum jogo que o Internacional mereceu o resultado. Verdade. Porque o próprio Grenal, se o rapaz não faz o gol no último lance, ia estar empatado, o Internacional não tinha merecido empatar. E se a gente for olhar fielmente o que a gente falou no último programa, acabou 2-1 para o Grêmio, talvez tinha que ser 4, porque teve o pênalti no Ferreirinha e teve o Ferreirinha errou de dentro da pequena área. Então, o jogo poderia, o resultado não foi o que o Internacional mereceu. O Inter está se passando. E por que eu quero colocar 90% da culpa no Mano? Porque se a gente for olhar as escalações, ele começa com Wanderson e Alemão na frente, com dois meias. Aí depois ele joga com um volante e três meias. Aí depois ele adianta o Pedro Henrique, aí chega no Grenal ele inventa três volantes. Aí ontem ele já botou dois volantes e tirou o Depena. Ele está procurando um jeito de jogar, só que hoje é 20 de março. Então já faz pelo menos 2, 3 meses que vem treinando, que vem fazendo jogos que ele já deveria ter encontrado um time. A gente pode pensar que o Internacional deveria estar jogando. O Renato recebeu um time novo, 8, 9 jogadores, e depois a gente vai falar do Grêmio, mas ele formou um time. É o jeito de É. jogar, é daquele jeito, são aqueles jogadores, e eu não vou nem discutir posição por posição, jogador por jogador, mas ele achou um time. O Mano ainda não. O Mano ele ainda não achou o time para jogar. Agora o que a gente, se a gente for entrar no próximo jogo, o jogo da volta, não, agora é contra o Caxias no Beira-Rio com 40 mil pessoas. Agora ele vai jogar com um volante e com dois meias e talvez três atacantes. Aí ele muda de novo o jeito de jogar. O jogador é repetição, o futebol é repetição.
A gente sabe que o melhor Barcelona, como é que jogava, porque jogava sempre. Os times, perguntar para o Emerson qual era o time do Grêmio que foi campeão da Libertadores lá em 95, ele vai saber, porque repetição, era o mesmo time sempre. Se a gente perguntar o time do Internacional que ganhou a Libertadores e o Mundial, é repetição. E o Mano tá mexendo, 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 e aí tá difícil. E para falar da arbitragem, quando a gente concluir, eu também posso falar do que eu achei o jogo, que teve bastante reclamação dos dois lados do jogo. Mas eu só queria perguntar uma coisa, a partir do que o Fernando trouxe, né? Que o Mano ainda tá procurando um jeito do time jogar. Ele já tinha achado, né? No ano passado. E ele se perdeu essa estrutura de time de um ano para o outro. É um pouco estranho, pelo menos eu não consigo entender muito bem. Não sei se vocês têm alguma tese sobre isso, o que pode explicar. Mas o Inter tinha um time já. E agora Tinha, não tem. mas mesmo quando o Internacional enfrentava times mais fracos, o Inter tinha dificuldade. Porque o Inter tinha uma forma, minha visão, né, claro, uma forma reativa, porque nos melhores do Inter o Edenilson ainda jogava, foi mais para o final que o Johnny assumiu a posição, ainda jogava de forma reativa. Então ele continua, talvez, no mesmo jeito de jogar, ele começou do mesmo jeito, mas enfrentando times diferentes, em campo diferente, em estruturas diferentes, e aí não se perdeu. Também tem o fator Gabriel, né? A saída do Gabriel ali do meio de campo com a lesão, o Inter sente muito aquela posição ali, né, cara? Que é o joga Johnny, joga Matheus Dias, joga Baralhas, nem o Mano não sabe. O Mano não sabe quem é que vai jogar. Se cada jogo é um, tu acabou de falar mesmo, então não repete a escalação, mas isso é o sinal de que o Mano não sabe quem colocar, sabe? Porque o Inter, como eu falei, não, os jogadores não se firmaram nessa posição. É a, é a falta que o Inter sente de um 5 e do número 8 ali no meio de campo. E outra, né? O Gabriel vai voltar, sei com que ninguém tenha pego a posição dele. Ninguém se É, firmou na posição dele. exatamente. Então, Exatamente. que bom que ele tá pra voltar agora, né? Acho que início da Libertadores é a expectativa. Cara, eu respondi, tentando responder, né? O que o Everson trouxe, o única coisa que teve que mudou é que o Mano se obrigou a colocar o Pedro Henrique no time titular. E ele não queria, né? Porque ano passado Ele o Pedro não Henrique, quer. ele era o Ele- 12º jogador, né? Então, Exato, e exato. o alemão era mais assim, mais constante, né, no futebol dele. Então isso acabou. Mas também, cara, é uma troca simples, né? Então, beleza, bota o alemão no banco e bota o Pedro Henrique no centralizado, né? Isso Uhum. chegou a acontecer. Então, realmente, cara, não faz muito sentido, assim, esse. Quando eu digo assim, até que o Fernando trouxe um outro ponto, né? Botando muito mais a culpa assim no Mano. Eu não tô dizendo que o Mano não tem a culpa, tá? O que eu quis dizer antes é que eu ainda não contesto ao ponto de querer que o Mano saia, né? Mas eu Ah, não, acho isso sim, também não. cara. O Mano, ele é culpado disso. Até mandar um abraço pro Zé, que é um cara um amigo nosso aí que nos escuta, que me falou um negócio uma vez, cara, agora há pouco tempo, que o Inter tá treinando, né? Que o Mano tá inventando, tá vendo jeito de jogar pra quando o bicho pegar mesmo, engrenar. Eu falei, beleza, pode ser uma visão né, um ponto de vista assim, mas eu acho isso totalmente arriscado e errado, Né. né? Não, eu não acho que isso, não. Eu não consigo ser assim otimista e ver a situação dessa forma, né? Porque daí Uhum. chega a Libertadores, cara, a gente é eliminado de forma precoce É, e aí acabou o ano, entendeu? E aí a história se repete. concordo. Bom, então, fazer uma pergunta rápida aqui, um giro rapidinho antes de prosseguir. Eu acho que pela análise de vocês, o resultado foi justo, Sim. fazendo esse Foi. equilíbrio entre atuação e resultado, né? Porque nem sempre elas andam em conjunto. Foi justo, sim. O Caxias teve uma chance ali, até o Kehler fez uma defesa muito boa. Até umas duas, né? Na verdade, assim, ó, teve alguns momentos da partida que o Caxias poderia ter até vencido, sabe? Até ter vencido. Aí o Inter, no segundo tempo, eu acho que o Inter jogou melhor que o Caxias, alguns minutos. Então foi, na minha visão, o empate foi o resultado mais justo para a partida. E a confiança pro jogo da volta, como é que tá? Olha, essa bola eu vou passar pro Chaves primeiro. O que que tu acha? Vamos ver o que ele acha. Olha, cara, eu acho que. Primeiro que eu acho muito legal, tá? Independente do motivo que é feita essas campanhas assim, né? Se é desespero ou se é realmente pensando no torcedor, colocar ingresso liberado para sócio é muito bacana isso, cara, porque isso dá. É aquela coisa, né? Fidelização do cliente, né? Então, quando a gente brinca muito disso em comércio, essas coisas, acho que tu pagar a mensalidade todo mês e tu ter esse coisa, eu acho muito bacana. Então, cara, casa cheia.
né? É o Caxias, com todo respeito ao Caxias, acho que a diferença técnica ela deve prevalecer, né? Eu não vou nem dizer assim o que eu acho, cara, porque eu não consigo cogitar na minha cabeça alguma coisa que não seja o Inter classificar de forma tranquila. Eu também. Desculpa, Léo, só pegar o gancho Pode falar, Fernando. Vamos, pode falar. não, pegar o gancho que eu acho bacana, pode ser o desespero mesmo. E, mais uma vez, depois a gente vai falar do Grêmio, uma resposta, e eu espero que o Grêmio faça algo parecido, porque o Ipiranga fez. Tá? O Ipiranga não é o nosso foco, mas tu pagar 200 e 300 reais para assistir um jogo, tudo bem que tem o Soares do outro lado, mas isso é 20, 30% de um salário mínimo. É muito dinheiro para tu assistir um jogo de futebol, mesmo que seja semifinal de campeonato e que tenha o Soares, o peso que tem do outro lado. Pode ser desespero do Internacional, mas tem que ser acessível o ingresso para o torcedor. E, aliás, a gente está conversando aqui hoje, quando foi anunciada o aumento de valor da camisa do Inter para a próxima temporada, né? Uma... Isso aí, polêmica, né? Até, assim, eu fiz uma certa provocação ali no grupo de brincadeira, né? Porque o Inter tem esse slogan do Mas Clube do Povo. é pra agora, viu? Não é na próxima temporada, não. Ah, é Já é verdade. pra agora, é pra agora. Acho Para que junho? Para junho? junho isso. Mas Meio do ano. no Brasil, nenhum time grande é popular, né? Não tem nenhum que se escape disso. Então, acho que qualquer ação que aproxime o torcedor do clube e que premie, né, essa presença do torcedor, ela é muito válida e ela é bem justificada. Eu até não acho, assim, que seja desespero, tá? O Inter não tá numa situação, se tivesse perdido por 3-0 pro Caxias na ida, aí seria desespero. Ah, com certeza. Mas Agora, a questão tentar trazer o é o torcedor de volta, tudo bem. É que é o rendimento, Emerson. A diretoria, Não, claro sim, que é sim, sim. contente, é. Eu acho que, é o mas eu acho clima super que a galera válido. vai pro estádio, né? Eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Eu sou da época ali, o Fernando deve lembrar também, que frequenta estádio há mais tempo, antes desse processo de arenização dos estádios, né? O time tá mal, é ingresso 5 pila. E é isso aí mesmo, tem que ser assim. Na verdade, deveria ser Sim. quando, não só quando tá mal, né? Mas quando o time precisa da ajuda da torcida, ele faz esse papel Aí que deveria chama. acontecer mais vezes para encher estádio e permitir que todo mundo possa ir. Exato. E, Isso é uma coisa, assim, uma crítica, né, que a gente faz até, né, bastante a gente conversa disso, né, Emerson, que o Grêmio, né, por não ter essa flexibilidade, né, da administração da arena, não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Eu não mesmo tô, que queira, né? exatamente, eu não tô, assim, né, dessa vez eu não tô corneteando, tá? É porque, assim, realmente o Grêmio não tem essa opção, né? E não é ele que manda lá dentro na questão do estádio. Mas e outra, as camisas, cara, não é só o Inter, tá? É todo mundo que é patrocinado aí por Adidas, por Nike, então vai tudo aumentar aí uma questão dos patrocinadores. Então, acho que fica a nossa crítica aí, né, para todos os clubes, né, que vão ter esse aumento aí, porque o Anderson trouxe de uma maneira assim, de corneta, mas o Clube do Povo não pode ter uma camisa sendo vendida a R$ 400, cara. E minha opinião, tá? E a minha opinião também como gestor. Se tu vai ter uma camiseta de 400 reais porque ela tem uma tecnologia XY, não sei o quê, tá. Mas então faz uma camisa normal de 150 reais, tá? Eu vou contar uma historinha rápida da época que eu era casado. A minha ex-esposa foi na loja e pediu uma camisa internacional para me dar de Natal. Aí o cara falou, tem essa aqui que é 159 e tem a de jogador que é 259. Aí ela falou, não, não, ele não joga mais. Pode ser a de 159. Mas é isso aí mesmo. Essa é Então, boa. então tu Não, vai tipo, fazer a camiseta de 400 reais para quem quiser ou quem pode pagar. O mundo é assim. Mas faz uma também de 150 reais, oficial, igual, sem ser a tecnologia que não sua, que não atende telefone, que sei lá o quê. Mas faz uma camiseta também acessível para a torcida. Né? Detalhe, né, Fernando? Essa camisa de R$ 400 não é a camisa que eles vendem de jogo, tá? Que tem essas coisas aí, tudo assim, que é muito mais cara já. Então, essa que eles vão vender a R$ 400 é a camisa de, abre aspas, torcedor. Então, tu imagina o que deve e estar a não outra. faz diferença nenhuma, né? Tu vê uma camisa de torcedor de jogo é a mesma coisa. A única diferença, assim, ó, eu pago 400 reais e daqui a pouco, então eu vou jogar ali no lugar do Thiago Santos, porque eu tenho condições. É. Tá, e aí E, eu Aí tenho é que de jogo, concordar aí é contigo, de velho. jogo mesmo. Começou a mas implicância com O o Thiago Emerson Santos. é meu zagueiro, vamos, Implicância é o cacete. é só Desculpa aí a para audiência, eu me exaltei. E para voltar para o jogo também e colocar o Emerson na opinião dele, cara, eu trago uma coisa para mim e isso não é minha, tá? Isso
eu vi alguém, peço desculpa lá na ESPN, eu já vi alguém falando isso lá no início dos anos 2000, o que ele falou assim, o treinador estrangeiro, ele adora pegar um camisa 10 e se ele tem dois camisa 10, ele faz um virar o 8, e se ele tem três camisa 10 no elenco, ele faz um virar o 8 e o outro virar o 5, e ele dá qualidade ao time. No Brasil, não. No Brasil, tu tem três camisas 5, tu pega aquele 5, tu tem medo de perder, tu transforma ele num 8, e se tu tiver mais um, tu transforma ele num 10, para tu jogar com três volantes. É mais fácil tu pegar o volante e transformar num 10 do que o 10 no 5. E todo mundo sabe o quanto eu sou crítico do Renato. Eu acredito que o Renato é um dos poucos brasileiros que faz isso. Ele pega um camisa 10 e se ele já tem outro no time, um Cristal, ó, cara, dá dois passos para trás, eu acho que aqui tu vai jogar bem. Acho que tu der mais um passo aqui, tu... Então, o Renato é um dos poucos. E o Mano Menezes, para mim, ele tá fazendo isso. Ele tá pegando o volante, adiantando os volantes, só que aí não tem saída de bola, o time fica lento e fica tudo aquilo que a gente já falou. É verdade. Até hoje eu não sei onde é que eu jogo o Johnny. Eu só sei que eu não gosto de nenhum lugar que ele joga. Nenhuma função ele tá fazendo correto, né? É, Não tá dando exatamente. certo, não tá dando certo. Mas sabe que eu, pelas análises de vocês, eu tenho visto que vocês colocam muito a responsabilidade desses resultados do Inter em fator anímico, como o Chaves falou, né? Eu sou da ideia de que quando tem muita coincidência, não é coincidência, né? E eu fico Sim. pensando, será que é só isso que justifica tanto assim? E realmente, Não, não. as escalações do Mano, por exemplo, no Grenal, ela foi contestada, né? E o trabalho dele tá tendo dificuldades que me surpreendem um pouco, em virtude da forma que o Inter terminou o ano passado, que foi bem, né? Então, Sim. é, eu fico me perguntando se o Mano não acaba perdendo a mão, né, nessa volta nessa troca de temporada, né? Ao tentar achar alternativas para um modelo que ele estava usando, né? E aí eu acho que tem uma coisa que pode se considerar, que eu até falei uns dois episódios atrás, que é a mudança de perspectiva, né? Na última temporada, o Inter vinha de um trabalho que era novo, depois do trabalho do Medina, e que o Inter vinha meio como um azarão no Campeonato Brasileiro, o que obviamente não acontece no Gaúcho, onde ele entra sempre como favorito. Você não acha que tem um pouco disso aí também? É que, por exemplo, na questão deste ano, que a gente pode pegar, eu até não acho que o Inter, na verdade, o Inter entrou como favorito esse ano, mas se nós formos analisar o time que o Grêmio montou, o Inter não é tão favorito assim. Eu acho que ano passado o Inter era mais favorito. O time do Grêmio ano passado era, com todo respeito, era ridículo. Né? O Sim. grupo do Grêmio era muito fraco aquele time. O Grêmio desse ano eu já não acho que seja tão favorito assim. Mas Ah, pelo foi legal momento, agora chamar de ridículo. era ridículo, né? Todo respeito aos jogadores que lá estavam presentes, mas era Eu ridículo. adoro o futebol que o cara pode emendar a frase com todo respeito e na sequência E algo sem depois vem respeito algo, nenhum. não tem respeito algum, né? Não, mas é a questão do Inter, sim, é que agora, ano passado não tinha muita pressão, né? Agora a pressão já voltou, né? Pro Beira-Rio. Então, os caras já sentam. Ano passado era aquela coisa, né? O mano pegou, vamos ver como é que vai ser. Ajustou o time, foi ajustando, deu certo. Esse ano, ó, mano, peraí, tu tem que ser campeão. Então já exige um pouco mais, né? Dos jogadores. O Inter não tá com um ambiente bom pra trabalhar. Olha o menino, a gente nem citou até pra encerrar o bloco do Inter. O Matheus Dias. A torcida pedia ele foi o pior do time em campo no sábado. O menino, ele sentiu muito. Concordo contigo. E ele vinha Cara, ele jogando. tava. Olha, teve Ele, jogos que ele foi o melhor em campo, né? exato, ele tava assustado. A cara dele era de quem tava com medo. Tanto que ele saiu no intervalo, não? É, É, sim. né? Ah, olha só, pra tu ver, imagina para sair no E intervalo, pra você ver. esse é o anime. E Então tá dando tudo errado, cara. Quem entra não corresponde. Aí o Estevão, aqueles outros, não era nem pra estar no Inter. Estevão, Lucas Ramos, nunca fizeram nada no Inter, não adianta. Então tem. O problema é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. se o Emerson quiser falar da arbitragem, né? Nesse Vamos lá, fim de bloco. as duas polêmicas, né, da arbitragem, né? Nem sei se dá para dizer duas, né? O pênalti pro Inter não tem polêmica, né? Aquilo ali, enfim. O lance sobre do Caxias, que é o mais comentado, Fernando. O que que tu achou? É, eu acho que depois também a gente vai falar do jogo do Grêmio, né? Foram dois jogos que o VAR foi protagonista, porque nenhum dos pênaltis, ou suposto pênalti, foi marcado no campo, né? Foi todos pelo VAR. Isso é verdade. E até uma rodada atrás não tinha VAR, né? Teve no Grenal, teve no Caju, e não teve. Eu não sou um 100% do VAR, né? Mas indo
falando especificamente daquele lance ali do Bustos com o jogador, para mim não foi pênalti, tá? Eu não vejo uma intensidade, mas eu gostaria de explicar para os nossos ouvintes como é que funciona o VAR. O árbitro ele não tem que ir sempre no VAR, ele não tem que acessar o VAR. Quando acontece um lance, o árbitro ele fala no microfone o que aconteceu. Ele fala assim, naquele lance, ele fazendo uma leitura. Ah, o jogador do Caxias se atirou, não houve contato físico e ele se jogou, por isso eu dei o cartão amarelo. Aí o árbitro do VAR fala assim: não, houve o contato. Aí ele vai: não houve o contato, vem ver então. Não quer dizer que foi pênalti, mas porque foi diferente do que ele viu. Assim como o lance do pênalti do Internacional, provavelmente o Jean-Pierre falou assim: ó, entendi que bateu na perna do jogador do Caxias e foi pro lado. O VAR deve ter dito: não bateu na perna, vem ver. Aí ele foi ver, aí ele entendeu que era um lance de bloqueio e aí ele deu o pênalti. Só que nesse campo, no lance do pênalti do Caxias, que para mim também não foi, ele não julgou que houve a carga. E eu quero fazer um paralelo também com o Grenal da semifinal do ano passado, no jogo no Beira-Rio. Teve um lance bem parecido com o Edenilson. E o Jean-Pierre no apito, por isso que eu estou usando ele como exemplo. O Jean-Pierre, o Edenilson, ele entra com a bola dominada e o zagueiro do Grêmio escora as costas dele e ele cai, o Edenilson. E aí o Jean-Pierre ele bota a mão no ouvido e ele fala pro VAR: eu vi que encostou nas costas do jogador do Edenilson, mas não foi forte o suficiente. E aí ele nem no VAR foi. Se ele tivesse dito: não, eu não vi a carga, ele teria ido no VAR. Só para explicar como funciona. Mas para mim não houve a carga, teve uma forçação de barra, ele sentiu que a mão encostou e ele acabou se atirando. Beleza, então dá para dizer que a atuação da arbitragem nos lances capitais da partida ela tá aprovada. Ao meu ver, sim. No jogo do Inter e Caxias, sim. O Jean-Pierre, nos dois lances capitais, ele acertou. Beleza. Rapidão então, 30 segundos para cada um para fechar. Placar do jogo da volta, palpite de vocês. Você tá no estádio? Ai, provavelmente sim. Eu estarei, Sim, nesse ânimo mesmo. Vai, Léo, vamos junto. eu estarei na minha casa, né? Provavelmente. Cara, Emerson, eu vou de 3-0 pro Inter. Eu tenho uma viagem, vou pagar uma promessa. Não vou Olha aí. conseguir no jogo. Pra mim é 2-0 pro Inter. Um pouquinho de susto, mas 2-0. É para mim também. Eu acredito em 3-1. Acho que o Internacional vai tomar gol, mas que vence o jogo sem muita dificuldade. Meia hora só descascando o time e sai com 3-0. É É isso pra sair aí. com 5-0 pro Inter. Tá tudo errado, 6-0 no Brasil. Acho que o Mano vai ouvir Tá aí, o tu, nosso Emerson, podcast episódio. qual é o teu e vai. palpite? É teu palpite Ah, clubista. 2-0 Inter. Ó, Ó, veio bem. Ou bom 2-1 de... também, porque esse time do Caxias não é bobo também. Exatamente, Mas eu não acredito que não seja a classificação colorada no final. Pô, tem um cara que joga lá que é nosso conterrâneo aqui, né, Léo? Tem o Marcelo, Marcial, mora isso aí. aqui da banda, aqui da volta. Cria do Grêmio. Tá no Caxias agora. Bom, girando então a mesa, né? Falar do Grêmio, que no dia seguinte ao jogo do Inter foi derrotado pelo Ipiranga de virada, 2-1. Um jogo que, como a gente terminou falando de arbitragem no Inter, dá até para começar falando de arbitragem no Grêmio. A arbitragem teve papel decisivo no resultado, e dessa vez não é uma crítica à arbitragem. O VAR foi decisivo ao fazer se cumprir a regra, porque foram dois pênaltis bem marcados, né? Eu até acho que talvez a expulsão do Kahneman ela possa ser discutível, porque eu acho que tem essa nova interpretação de não punir duas vezes o jogador ou o time, né? De dar o pênalti e expulsar o cara, independente do lance. Não foi o que aconteceu com o Kahneman, foram dois amarelos, mas aí a culpa não é da arbitragem. Eu acho a regra meio equivocada, porque num lance que não tem absolutamente nenhuma intenção de botar a mão na bola, não tem por que dar amarelo pro cara, né? Mas aí, como eu disse, não é culpa da arbitragem, sim da regra em si, que não é, pelo menos da forma como eu vejo, não é justa, ou enfim. Foi um jogo de muita reclamação do Grêmio em relação ao gramado do Ipiranga também, né? Eu acho que o Grêmio não tem muito o que reclamar, não jogou bem, mas não é. Sinceramente, numa escala de 0 a 10, o resultado da partida me preocupa num nível assim, 4 no máximo, porque eu vou ser coerente, né? O torcedor muitas vezes é incoerente, de mudar a opinião de uma semana para outra, de um jogo para outro. E eu venho falando desde o início do ano que eu não tô nem aí para Campeonato Gaúcho, ainda mais o Grêmio tendo vencido os últimos 5.
Então, eu reafirmo que eu não tô nem aí para o Campeonato Gaúcho, então esse resultado não me preocupa nem um pouco. O que me preocupa, sim, são questões recorrentes, né? Que a gente vem falando há bastante tempo aí de falta de reposição no time do Grêmio. Então, não vai jogar o Kahneman, não vai jogar o Carbajo e o Villasanti convocados para as seleções do Uruguai e Paraguai, respectivamente. O Cristaldo sentiu. E aí sempre fica aquela pergunta, né? De quem é que vai jogar no lugar deles. Então, isso sim me preocupa, e me preocupa mais para a continuidade da temporada do que para o resultado nessa semifinal. Até porque, tendo vencido o primeiro Grenal, o Grêmio jogou toda a responsabilidade pro lado do Inter, né? Se não tiver Grenal nas finais, claro que é ruim. Eu não classifico como fiasco nem vexame, até porque o time de Ipiranga não é bobo, né? Já venceu aí o Bragantino na Copa do Brasil, claro, Também não acho obviamente. que seja fiasco. Não acho que seja fiasco também. É, pelo contexto, né? Então, É. quem precisa de Grenal agora é o Inter, né? O Grêmio nem tanto. Então, nesses Tá, termos, assim, não. Fala, não Charles. entendi. O que que não seria fiasco de um ficar fora da final? Isso. Não, eu acho que nem dos dois. É, não, Inter no Beira-Rio seria. Tá? É que o Grêmio na Arena. É que na Arena, o 0x0 é que depende por exemplo, o jogo 0x0. Tu acha fiasco ficar fora da final do Gauchão? Acho muito fiasco. Por causa do Grêmio, tu acha fiasco? Qualquer um dos dois, não interessa se ganhou o primeiro jogo. Se tivesse tomado uma goleada lá, já ia ser fiasco agora. Ah, não, pois é. É. Cara, assim, ó, como eu disse, vamos usar de novo, Emerson, com todo respeito, né? Mas faltando com respeito, cara, é Ipiranga e Caxias, velho. Não dá. O Inter e o Grêmio ficar fora, assim, por mais que sejam. Olha, inclusive são bons times, né? O Ipiranga e o Caxias. Mas Verdade. não dá, cara. Na Arena, assim, ó, não tem condições. É, Pra mim, pois é. assim, Olhando tanto na por esse lado, Arena tu tem razão. quanto no Beira-Rio é fiasco ficar de E, fora. e fazendo um paralelo com o que a gente falou do Ipiranga, realmente ganhou do Bragantino, tá? Mas é um jogo só, era em casa, com uma iluminação ruim, com É um verdade. campo ruim, com um Bragantino pensando numa semifinal de Campeonato Paulista. Aí é diferente. O semifinal do Gauchão não é um jogo só, são dois. São dois, é. Então, tu ficar de fora é porque realmente para mim também seria vexame ficar fora, mas tu pode justificar. Tu pode justificar, como o Emerson falou, tu tá sem meio time, tu teve que viajar para o primeiro jogo, tu, depois jogou 72 horas depois de um jogo, então tu pode justificar, mas que seria um vexame, no meu ver, também seria. Não, tudo bem. É a opinião de vocês, você tem direito a ela. Tô falando que, pra mim, assim, realmente não faz quase nenhuma diferença, até pelo retrospecto recente do Grêmio ter ganho 5 títulos gaúchos, né? Se fosse o contrário, aí sim. E também, é que, como eu falei, né? Às vezes a nossa perspectiva muda muito rápido. Se a gente estivesse falando no início do campeonato, pensando que o Grêmio tem um time novo montado agora e que talvez não desse resultado logo de cara, seria plenamente compreensível. É que a gente funciona muito de uma forma binária no Rio Grande do Sul, né? Não é só o Grêmio ou o Inter, é o Grêmio em relação ao Inter e o Inter em relação ao Grêmio. Então, como o Grêmio terminou a primeira fase com, sei lá, 8 pontos na frente do Inter e ganhando o Grenal, a autoestima, o orgulho do torcedor gremista foi lá nas alturas, né? E aí, uma queda brusca, assim, e inesperada para o Ipiranga pode afetar. Eu tô dizendo que para mim, particularmente, eu não me importo, não. Para mim não faz diferença. Teria sido e será muito mais grave caso aconteça uma queda brusca na Copa do Brasil. Aí sim. Aí pode ser Ipiranga, pode ser Caxias, pode ser até um time da Série B nacional. Aí é um buraco bem mais embaixo, na minha opinião. Eu acho que Mas, nunca foi tão evidente, né, Emerson, se o Grêmio não classificar, pode balançar uma coisa que não precisaria balançar no time do Grêmio. Porque se o jogo acaba 0-0, já vão repensar o Ferreirinha, que não é mau jogador, mas que entrou mal, vão repensar um ou outro jogador que talvez pudesse entrar no time no decorrer do campeonato, e já vai acelerar uma coisa que não precisaria. Então, o Grêmio tem muito a perder se não classificar. sim. Eu acho que o Grêmio tem muito a perder se não classificar. Mas é que olha só, como eu estava falando sobre o torcedor ser coerente. No início do campeonato, a gente diz assim: Campeonato Gaúcho não vale quase nada, é para testar time e tudo mais. Aí o técnico vai lá, testa o time, perde ou cai, e no Campeonato Gaúcho todo mundo fica puto. Não, peraí, mas não era para testar o time? Não, não era um campeonato que não valia muito? Então, é isso aí que O tá Campeonato acontecendo. Gaúcho não vale. Quando tu perde, quando tu ganha o Campeonato Gaúcho, tu valoriza, né?
Quando tu Sim. perde um clássico no Campeonato Gaúcho, uma final, aí tu vê que Ah, vale. mas aí que tá. Entendeu? Mas aí é o clássico em si, não a taça, sabe? É, exato, o clássico é mais importante, exato. Isso. Aí eu concordo plenamente contigo. Mas eu tô pra Eu. te dizer uma coisa. Só um parênteses, Emerson. Uhum, Se o Grêmio, assim, ó, eu tenho quase certeza. Tu perguntava pra maioria da torcida do Grêmio. Se o Grêmio enfrentasse o Inter numa semifinal de Gauchão, tá? uhum. E eliminasse o Inter e perdesse a final pro Ipiranga, a torcida do Grêmio ia tá. Não ia tá criticando, mas a maioria tá faceiro que eliminou o Inter. Sim, Entendeu? Que eles sim. não ligam. Assim, não, eu ganhei do Inter. É, Cara, o cara, Grenal vale mais. Não pra mim. Eu quero ser uhum, campeão gaúcho. sim. Mas pra ser do Grêmio, eu tenho certeza que eles preferiram ganhar do É, Inter. eu sempre faço essa pergunta assim, né? Digamos que tu possa escolher. Perde o Grenal na primeira fase e acaba sendo campeão gaúcho sem vencer outro Grenal. O Inter cai na semifinal, digamos, e o Grêmio ganha na final do Sim. Ipiranga. Ou tu ganha o Grenal da primeira fase e cai na semifinal. Qual que tu prefere? Eu prefiro vencer o Grenal e não tô nem aí pra Campeonato Gaúcho. Eu. Embora tudo dependa de um contexto também, né? Porque às Sim. vezes no clássico o time tá muito mal, tá se remontando e consegue uma vitória heróica e aí acaba perdendo por ruindade mesmo pro time do interior. Aí é muito preocupante pro resto da temporada. Eu não acho que o time do Grêmio seja inferior ao do Ipiranga. Não, não é, mas. Então, tanto é que eu vejo o Grêmio, não só contra o Ipiranga, mas contra o Ferroviário também, perdendo muitos gols. Perdeu muito gol no Grenal, né? Aqueles dois Uhum. do Bitelo, do Ferreiro, do PP, sem goleiro. E isso mostra que o time tá criando bastante. Agora, por que perde? É a qualidade que tá faltando? Ou, a meu ver, o time tá um pouco desleixado na, tá sem refino na finalização por estar um pouco acomodado de ter uma largada boa na temporada, né? Fica todo mundo. As matérias na TV são fazendo brincadeirinha e falando sobre fase boa e tal, não tem aquela cobrança da torcida e tudo mais, né? Então eu vejo um pouco por esse lado aí. É, esse jogo contra o Ipiranga, assim, ó, o primeiro tempo do Grêmio foi um amasso. O Grêmio amassou o Ipiranga, né? O jogo começa. Já tem um pênalti pro Grêmio. O Soares acaba perdendo mais uma vez o pênalti. Mas ele faz o gol depois, né? O Vina perde um gol na pequena área. Acho que Ele, o foi antes goleiro. do gol, né? O gol foi antes. É. Tá, é. O Vina perde um gol na pequena área e o Grêmio ali já podia estar uns 3-0 pro Grêmio. O problema vem, na minha visão, quando aos 32 minutos do primeiro tempo, o PP sai e entra o nada. Não, não é uma questão de ser o Ferreirinha. Não é o Ferreirinha, mas é que a saída do PP, pra entrar do Ferreirinha, o Grêmio dá uma quebrada ali. Aliás, o Fábio sai antes, não? Aos 28, né? Pra entrar o Tassiano. Isso. É, aí o Tassiano, que já não é grandes coisas, né? Já entra improvisado na lateral. E aí É, isso dá uma queda de rendimento no Grêmio. O João Pedro tava suspenso, o lateral É, reserva, o João Pedro não jogou, né, o Emerson? não. ele estava suspenso. É, então tem esses desfalques também do Grêmio que o Grêmio sentiu um pouco. Então, eu não acho que não dá pra fazer barulho muito nesse jogo, Emerson, porque. Mas eu acho assim, eu até não acho que foi um amasso, tá? O Grêmio só foi melhor no primeiro tempo. Mas eu quero trazer uma pergunta pro Emerson, que assim, ó, o Grêmio já, durante as nossas gravações aqui, e conversa em off e tal, o Grêmio já, mesmo tendo bons resultados, o próprio Emerson já criticou o desempenho do time, né? E aí aquela coisa, bah, o Grêmio não encantou, não jogou tudo isso, mas ganhou o jogo, né? E agora perdeu. Então, assim, eu acho que nesse momento, sim, se o Gauchão não vale nada, né? Daqui a pouco vale mais a pena tu parar para analisar mais friamente, né, o desempenho do time ou só os resultados? Ah, com Ah, certeza o desempenho. E aí, o que acontece? Essa testagem que se faz do elenco, ela me preocupa um pouco, isso sim. Porque o time do Grêmio, da forma como eu vejo, me parece que é o que está acontecendo, ele está definido. O time do Grêmio já está pronto. O que se coloca em dúvida é, em saindo um jogador por lesão, por cansaço, por convocação, como é o caso do Carbajo e Villa Sante, quais serão as peças de reposição? Ou, por exemplo, em o time do Grêmio tendo dificuldades para criar jogadas, porque o time conseguiu neutralizar a forma do Grêmio jogar, que alternativas o Grêmio vai ter? Essas são as perguntas a se colocar, entende? E aí o problema da reposição ela está muito mais colocada em que peças o Renato vai usar para tentar alternativas ou para tentar suprir uma falta no elenco, do que qual a estratégia, né? E aí tem Olha, para não dizer que eu só critico o Renato, eu vou dizer que o problema das substituições que ele faz é que ele estraga o time que ele montou. A montagem tá boa.
mas todas as substituições são equivocadas. É. Thiago Tudo bem. Santos entra, Tassiano entra improvisado. O Tassiano tá improvisado de jogador de futebol, né? Mas, Mas, cara, mas o E Emerson, tá tem aquela não, negociando coisa, né? brincadeira, com. brincadeira. Eu sou um Ele meio tá defensor de negociando com o Tassiano. Bahia, né? Ele tá É, O negociando com o Grêmio, Bahia. pode mas o Grêmio não voltar, quer hein? liberar ele. O Bahia quer e vai insistir, mas o Grêmio não quer liberar ele. Ah, ele é Eu gostaria, xodózinho do Renato. eu Sim. gostaria de falar do jogo, porque eu assisti o jogo do Grêmio bem atento também. E, cara, eu acho que deu tudo errado pro Grêmio. E por isso aconteceu no que aconteceu. Porque sim, o time do Grêmio, ele muda quando o PP sai e o Renato aí, ele não tem um reserva imediato, ele não tem alguém que ele confia para colocar para um 6 por meia dúzia, porque saiu o lateral direito e entrou o Tassiano, mas taticamente não mexe, é um 6 por meia dúzia. Melhor ou pior, mas não muda. E a E aí lateral ele se esquerda obrigou é a um mudar. problema também, né? Só que o que que acontece, né? Como que a gente vai pensar a regra do futebol? Pode-se trocar cinco. Pode trocar cinco, mas em 3 paradas, mais um intervalo. Então, machuca o lateral direito, queima a primeira parada. Machuca o PP, queima a segunda parada. Então, ele só tem mais uma parada. E ele olha o time do Grêmio, estava jogando fora de casa, com grama alta, com sol de 40 graus, e ele sabe que o Vina não completa o jogo, ele sabe que o Diogo Barbosa não completa o jogo, ele tem outros jogadores que dizem, eu não posso mexer, e se eu troco alguém agora e o meu goleiro machuca? Ele acaba sem goleiro. Então ele se sentiu obrigado a segurar, porque quem estava assistindo o jogo via assim, olha, os caras vão empatar e vão virar o jogo a qualquer momento, porque o time do Grêmio estava muito para trás e não estava conseguindo acompanhar os jogadores do Ipiranga naquela empolgação, mas aí ele não podia mexer porque ele estava refém dos jogadores que ele teria que trocar, mas não podia queimar a substituição. Então é um jogo que, ao meu ver, deu tudo errado para o Grêmio. Sim, o Grêmio poderia ter matado o jogo, mas o Ipiranga também teve chance de fazer os gols depois. E aí se virou. Mas terra arrasada, eu concordo com o Emerson, não precisa fazer, porque foi um jogo não do Grêmio, foi um jogo que deu tudo errado e por isso que perdeu o jogo. É, o É, Kahneman entregou a rapadura, né? sim. É, Além de ter sido a primeira derrota da temporada, né? Uma hora ia acontecer. Então, exato. mas falando sobre o Kahneman, eu acho interessante trazer isso aí, que é o seguinte, ele teve um jogo muito fraco, né? O Kahneman talvez até pelo estilo de jogo dele, às vezes ele deixa a desejar, assim, faz muitas faltas, toma muitos cartões, acaba expulso. Mas tem uma ressalva que eu achei bem interessante, que foi feita, eu li no Twitter, não lembro de quem agora, mas eu achei bem interessante que é o seguinte, não é coincidência que o Kahneman faça os piores jogos dele quando ele está protegido, entre aspas, à frente pelo Thiago Santos e no lado pelo Diogo Barbosa, né? Então também o setor dele junta Sim, ele fica simplesmente exposto. as duas piores peças que estão no Grêmio hoje, né? Pelo menos entre titulares. E Sim. aí, bom, eu acho que tem a atuação individual dele realmente abaixo, ou dois lances em que ele acaba falhando, mas também aí que tá, né? A questão, a crítica que se faz ao Renato tudo bem, quando tu não tem outro cara para colocar, tu vai colocar o que tu tem no banco. Mas quando tu faz escolhas às vezes bastante questionáveis, os resultados vêm, né? E, bom, não é nem só questão de qualidade técnica. O Thiago Santos é um cara que não tem nem ambiente mais para jogar no Grêmio. O clima é horrível, a torcida não gosta dele. É até um desgaste desnecessário. Não precisa isso, porque cria animosidade, né? É pior para o jogador, é pior para o Grêmio. É uma escolha que não se justifica de forma nenhuma. Esse cara ainda tá aí. É, até Mas, Quando porque, até porque foram dois erros do Kahneman, mas a pauta em si foi o Thiago Santos. A torcida do Grêmio ficou cobrando o Thiago Santos, Diogo Barbosa. o Kahneman falha, mas quem é que devia, com um lateral esquerdo É, decente, exato, talvez não exatamente. houvesse nem o cruzamento. Eu até gostaria de perguntar pro Fernando, desculpa atropelar, Emerson, Não, vai lá. mas é ele que é especialista mais no assunto. Assim, eu sou, não, eu sou jornalista, mas eu não sou árbitro, né, cara? Então não dá para o cara querer comentar tudo. Só que assim, eu sou contra aqueles pênaltis ali, o segundo somente. Eu acho que isso aí, esses pênaltis que estão dando, assim, cara, eu sei que tá na regra, sabe? Mas eu discordo dessa regra. Sim, sim. O primeiro, tá, foi sem querer, mas ele chutou sem querer. Ele visa a bola, ele erra, né? O tempo e acerta o jogador, beleza.
Agora, o segundo pênalti, aquilo ali, eu não daria pênalti, né, velho? Eu discordo dessa regra aí. Eu não vejo que ele tá com o braço totalmente aberto. Ele até tenta, não dá tempo de dele fechar. Não tá totalmente aberto. Ele tá atrás do cara, a bola bate nele e dá pênalti. Eu não daria. Sinceramente, eu não daria pênalti. Eu acho que vai. Entrando... Pode falar, Fernando. Não, vamos lá, desculpa. Só para falar também com relação ao Kahneman, tá? E quem me ouviu no nosso último gravação, que o Kahneman ele joga daquele jeito, é o jeito argentino de jogar, se agarrando, tirando espaço, apertando, puxando, deixando o braço, é o jeito dele jogar. Eu concordo com o Emerson antes de falar na arbitragem. É o famoso cara, não deixa que eu resolvo. Tu tem na tua direita o Tassiano Ronaldo, o Diogo Barbosa na esquerda e o teu zagueiro que está ali já não é aquelas coisas. O teu volante é o Thiago Santos, cara, eu vou ter que resolver. Eu vou ter que resolver, eu vou ter que cobrir o meu lateral direito, eu vou ter que cobrir o lateral esquerdo. É assim que o Kahneman pensa. E com todos os defeitos que eu vejo do Kahneman, admiro e admiro muito. Tá? Com relação aos lances da arbitragem ali, primeiro, o Kahneman ele não toma o cartão amarelo quando ele faz o primeiro pênalti, tá? Eu tô com a súmula do jogo aqui para confirmar. Ele toma o primeiro cartão amarelo, o pênalti ele é aos 23 e ele toma o primeiro cartão amarelo com 28 por reclamação. Num lance que ele faz a falta e aí ele reclama por ter feito a falta e aí ele toma o cartão amarelo. Ele não toma o cartão amarelo no pênalti. E qual a diferença entre o pênalti que foi marcado a favor do Grêmio, onde o jogador do Ipiranga recebe o cartão amarelo, e o Kahneman não? Porque houve a disputa da bola. O Kahneman, ele acerta a panturrilha, foi um pênalti bem marcado, sim, pelo VAR, mas ele tenta acertar a bola e o rapaz põe a perna na frente. Então, na disputa da bola, ele faz o pênalti, não é punido duas vezes. Ele não toma o cartão amarelo ali. O jogador do Ipiranga, também foi marcado pelo VAR, ele dá um carrinho a 3 metros do Ferreirinha, ele dá um carrinho a 3 metros e enquanto ele não tocou no Ferreira, ele não parou de deslizar. Então ele não visou a bola. Por isso que ele tomou o cartão amarelo também. Pênalti bem marcado. E para responder o Léo, eu não sei se tu estava assistindo o jogo, Léo, ou tu olha agora os melhores momentos. Quando aquela bola, e eu quero fazer uma alusão, né? Quando a bola vai para a área e o cara cabeceia, tu pensa assim, gol. Talvez por querer secar, ou por achar que vai ser, porque ele faz um gesto certinho da cabeça e ele ia vencer o goleiro. Só que a bola vai fraquinha e o goleiro defende. Mas por que foi fraquinho? Porque teve um bloqueio na frente. E aí, fazendo alusão ao vôlei, né? Tudo bem que ele tá com a mão meio rente, mas bloqueou. Se não bate na mão dele ali, a bola ia com força pro gol e talvez fosse gol. Se bate na perna primeiro, ou se ele tá com o braço para trás, aí é outra história. Mas ele tá com o braço perto, mas teve o bloqueio. Se não pega na mão dele, era capaz de ser gol. E por isso que o VAR chamou. Ah, E boa. como eu falei antes também, certamente o árbitro falou assim, ó, não enxerguei mão, para mim tocou. Aí o VAR disse, olha, tocou na mão. E até foi um lance engraçado, né? Porque tem um lance do Soares na sequência do jogo, ele chuta, a bola bate na perna do jogador do Ipiranga, a torcida do Grêmio pede o pênalti, É, e aí o VAR chama. O VAR chama e, deve ter sido o pênalti, olha, não, foi lá do outro lado. E também fazendo uma outra coisa, quando dá o primeiro pênalti, o Grêmio quase faz o gol no contra-ataque, o pênalti do Ipiranga. Porque dá o lance, o árbitro não dá o pênalti, a jogada continua e o Ferreirinha, mais uma vez, perde o gol na frente do goleiro. é. Mas seria gol do Grêmio e o árbitro teria que anular o gol e voltar o pênalti. Né? Porque dos nossos 5 pênaltis, ou 4 pênaltis e um suposto pênalti, todos foram chamados pelo VAR. O árbitro de campo não deu pênalti. E nenhum deles. Tu vê? O do Ferreira, pra mim, ter que ir pro VAR, cara, olha, é absurdo. É, pois é, cara. Eu não sei mal o posicionamento do árbitro dentro do Tá, mas campo. pelo amor de Deus, cara, Não o sei cara convicção se ele levanta. teve. É, Aquilo quando ele não deu na hora, eu falei assim, É, pois é, eu cara, não também. tem pênalti, Tem o explicação. que ele vai olhar? Tinha que fazer que nem os VAR da Inglaterra, não, tu nem olha, é pênalti, marca e deu, entendeu? é, Foi o, muito o, pênalti VAR, aquilo, velho. o VAR ele chama nesses casos, né, além do árbitro dizer que viu outra coisa, ou num erro muito, muito grande. Para falar um erro desse, do árbitro do VAR teria chamado assim, tem certeza que tu não viu Mas, ô, Fernando, alguma coisa? isso é uma coisa que eu acho que foi tu que trouxe também na outra vez,
tem jogadores que são marcados pela arbitragem, né? E o Ferreira, ele é um deles. É. Assim, Se- claro, E totalmente não por é culpa sem dele, motivo, né? né? É, exatamente. Ele é um cara que quer cai mesmo, que força, é uma característica dele, mas, pô, cara, aí é o que a gente falou, lembra que a gente trouxe até o Léo, falou antes do Kleber Gladiador? Cara, tem jogadores que quando a falta realmente acontece, acabam, né, prejudicando o time, né? Agora tem VAR, é muito mais fácil, né? Mas eu acho que pode ter pesado um pouco isso, né? Ser no Ferreirinha e. De fato, ele espera ali o contato no cara, só que esperou o contato e o contato veio. E o cara, que nem o Fernando falou, o cara dá um carrinho 3 metros dele, vai deslizando até pegar o Ferreirinha, né? É. E tu pode ver, assim, querendo forçar, 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 forçar. Aí é o Ferreirinha que chuta ele. Sim, mas se não chutar ele, vai passar por onde? É, O jogador não é obrigado a pular. Se o cara vem para te bater, tu não é obrigado a pular para desviar do contato. Ah, foi o exatamente. Ferreirinha que chutou. Sim, o Ferreirinha chutou ele, porque senão, não chutar ele, vai passar por onde, né? Então, esse não era. Eu acho que foi um erro clássico da arbitragem que chamou o VAR. E os outros, o primeiro do Ipiranga também. O árbitro ele tinha que estar na frente daquela jogada, ele tinha que estar na frente da área ali, ele estava mal posicionado, por isso que ele não pega aquele primeiro pênalti. O segundo, aí sim, aí o segundo é lance de VAR mesmo, porque o Kahneman ele salta e deveria estar a cabeça dele ali, ele chegou atrasado, por isso bateu o braço. Né? Mas dos outros, o árbitro, ao meu ver, ele foi mal no jogo, ele não conseguiu levar bem o jogo, ele saiu brigado com os dois times, e quando os dois times reclamam é porque não foi uma boa arbitragem. A expulsão do Kahneman eu achei justa pelo lance de bloqueio. Né? O que a súmula diz, né? Respondendo o Emerson? Ele toma o cartão amarelo Kahneman aos 28, na motivo 357. Reclamar, protestar verbalmente ou por gestos, ostensivamente contra a decisão da arbitragem. Esse foi o cartão amarelo aos 28. E aí, quando vem o vermelho, é motivo 243, cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor, por tocar a bola com a mão, impedindo um ataque promissor. Então, por isso que ele tomou o segundo cartão amarelo e por isso a expulsão. Né? Entendo que foi correta também, né? Porque ele acabou tirando o ataque do Ipiranga e quando se diz, não puni duas vezes, mas ali não foi uma punição duas vezes, né? Ele teve só o pênalti. Ele não deixou de fazer o gol, por exemplo. Tá, mas peraí, eu não entendi. Porque o amarelo foi pela mão, não é? Não, o segundo sim. Isso. E aí a minha questão é só o amarelo por uma falta em que não há intenção, entende? No caso, ele não coloca a mão assintosamente na bola, a bola bate na mão dele. Mas isso também é interpretativo, como eu falei. Eu não acho que tenha sido um erro da arbitragem. É uma regra que eu não acho correta. Eu acho que esse cartão, o cartão amarelo no lance de mão só deveria ser aplicado quando há a intenção. Então, o cara já está sendo punido com pênalti. Foi pênalti, isso eu não estou discutindo. A bola bateu na mão. Mas se não houve intenção, eu acho que não deveria haver amarelo. Mas é uma questão de regra aí também. Não é algo, não faz tanta diferença assim, né? O Kahneman é um cara que toma bastante amarelo e tudo mais. Mas, Como eu vamos falei, lá. é o jeito dele jogar. É verdade. Vamos lá, eu sei, eu aposto que tem gente nessa transmissão, não direi nomes, que tá se coçando pra usar o gancho do pênalti pra gente falar sobre os pênaltis do Soares, né? Então, deixa eu ver, eu vou escolher assim aleatoriamente Rafael Chaves para começar Ah. comentando essa, essa pauta. Ou tu quer que eu fale primeiro, Chaves? O que tu acha? Pô, cara, quem falou que o Soares não é uma certeza aqui? Léo, exatamente, arroba Léo É, Nascimento pois 91. é, né? Ah lá, riram dele, tá lá no Rios do Instagram. Eu tive uma Tem, visão. tem comentários ali dizendo. Ah, cara, é uma brincadeira. Eu acho assim, acho que tem uma passação de pano, assim, pra essa questão do Soares, né? Mas, cara, é aquilo, tem um jogador do nível dele, pra mim é feio errar dois pênaltis assim. Olha, eu acho que a gente É, vai acabar numa discussão bem parecida sobre o cair na semifinal ou não. Eu acho que é ruim, é claro, até porque quando tem um cara dessa qualidade, é muito natural que ele seja o cobrador de pênaltis do teu time, né? É, Sim. pois é é. quase que. O que eu não concordo, né? Mas é natural mesmo. É, mas é que, enfim, É que não tem outro, né? Eu acho que quem que é Tem batedor de pênalti? Reinaldo? O Reinaldo. E ele bate O bem, Ronaldo cara. Em nem São Paulo. joga, velho. Pois é, aí não, aí Pois é que é. tá. Na ausência do Reinaldo, aí o Grêmio tem que achar alguém. Aí é o Soares, mas agora, Na se tá os ausência do dois. Reinaldo Soares é muito bom. Quando tu Cara, mas. imaginou que eu viria isso? Pois é, mas se os dois estão jogando,
o batedor oficial tem que ser o Reinaldo, cara. O Reinaldo, ele fazia muito gol de pênalti com a camisa de São Paulo. Eu não sei o histórico do Soares, sabe? O Soares é um grande batedor, aí que tá. Ele já errou, ele bateu dois, errou os dois. Não, é Então, que, eu é acho que que o assim, ó, Reinaldo... chega acho que um nível na tua carreira, quando tu se torna um cara assim, de alto nível na Europa, que tu sabe bater pênalti, entendeu? Olha o Neymar é um dos melhores batedores de pênalti do mundo, É, mas entendeu? O Messi erra bastante, viu? E Pois é, faz também. Pois é, mas ele erra mas, bastante. O mas Neymar sabe não erra. bater, entendeu? É, exatamente, mas assim, acho que chega um ponto, pô, cara, o Suárez sabe bater pênalti, não importa se ele é o batedor de pênalti do time, né? E no Grêmio, Sim. óbvio que tem que ser ele, né? Ele é É, disparado o melhor jogador de técnica, de grife, de carreira, de tudo, entendeu? Tem que ser ele. Só que aquela coisa, cara, bateu 2 vezes agora contra Ferroviário ou Ferroviário, não sempre confundo lá, o Ferroviário, Ferroviário lá de cima, lá do Ceará, né? Ceará, é. Isso. Então, cara, errou na Copa do Brasil, né? Com um time de menor expressão. Errou no Gauchão, né? Com um time de menor expressão. E ele bateu Ah, mal, pra sabe? quê, velho? O cara tá fazendo gol, o cara é o líder de participação em gols no Grêmio, né? Juntando gol e assistência, obviamente. Tem, sei lá, 12 jogos, 10 gols, 4 assistências. Não, cara, é só não bater mais, entendeu? Pra que criar um. Agora, se, por exemplo, se ele bate o próximo e erra, velho, meu Deus, já É isso. toma uma proporção nacional isso aí, entendeu? Mas só Já tem, vira um Pedro Raul, tem, né? Vira um Pedro É, Raul. sem necessidade nenhuma, entendeu? mas só tem uma pessoa no mundo que teria peito para dizer não bate. O Renato. E, e nesse time, no Grêmio. Se fosse no Flamengo, no Atlético Mineiro, se o Renato tivesse em qualquer outro time do Brasil, e nessa situação ele ia dizer: Ó, Soares, se der um pênalti, deixa o Reinaldo bater, deixa outra pessoa bater, vamos dar Concordo, uma é. acalmada. Agora, no Grêmio, eu acho que ele não diria esse tipo de coisa. Agora, no Grêmio, ele tem esse peito para dizer: ó, deixa o cara bater, deixa o fulano bater, te preserva, te resguarda, porque outra pessoa para falar com ele Olha, é. cara, tu fala assim, tu falaria pra ele isso dando risada, entendeu? Não, eu não vejo assim, claro que corneta é corneta, né, cara, mas eu não vejo como problema isso. Só que eu fico pensando assim, cara, pra quê? Entendeu? Pra que esse cara já errou 2 vezes contra dois times inferiores ao Grêmio? Não bate mais, cara, foda-se, tipo, o cara tá fazendo gol de tudo que é jeito, dando assistência, jogando bola. Não Ó, vejo, cara, para mim é achar problema onde não tem, entendeu? Olha mas esse tem que dado do ano ter passado. personalidade também, né? É, não, porque olha só, essa é até pro Emerson. Olha esse dado do ano passado. O Reinaldo, em junho do ano passado, ele tinha aproveitamento de 95,2% de aproveitamento em pênaltis. De 21 pênaltis pelo São Paulo, ele converteu 20. 21 pênaltis. Ele Porra! converteu 20. Mas ele ficou 10 anos em São Paulo também, eu acho, não. É, pô, Ah, gente, tá, mas o Léo falou ano passado, eu falei, pô, não, que time não, tem eu 21 digo pênaltis os no ano? dados do ano passado, os dados do ano Ah, passado. tá. Ah, Cara, de junho, de 21 pênaltis, ele converteu 20. Tem que ser ele o batedor. Então, se tu for analisar assim, não, pera aí, o Reinaldo é batedor de pênalti. Ah, o É porque Edenilson o quando chegou Soares. a 13, Não é porque o 14 Soares sem é errar, craque que vai lembra? ser o Soares. Não, cara, não. Pera aí, ele é o batedor de pênalti. Senão vai virar o fator Daniel Alves, entendeu? O fator Daniel Alves no sim. São Paulo, que virou Não, 10, meio campo. Meio Daqui a pouco, campo. cara, ele bate, erra de novo e começa Daqui a a pouco o Soares tá prejudicar, treinando. É, exato. Daqui a pouco o entendeu? Soares cobra escanteio. Não, vai pra área. sim. Não, tu tem que estar na área, cara. Tu tem que cobrar escanteio. Não, eu concordo, eu não acho assim que seja obrigatório que ele seja o batedor de pênaltis, ainda mais agora, depois de ter perdido os dois primeiros. Mas é que, por exemplo, ontem já não tinha o Reinaldo em campo. Vai É, bater o exatamente, Vina? ontem não tinha. Olha, ele batia no Ceará, mas pois é. Pois é, aí, mas aí no caso é bom botar o Soares mesmo. Olha, É, acabou de chegar também, né? o É, Grêmio tem um problema com pênaltis já não é de agora, né? Tanto Ah, é é que foram verdade. 3 esse ano e o Grêmio perdeu os três, e né? os 2 com o três. Soares e um com o Galdino. Ah, eu fico imaginando, por exemplo, numa final de Gauchão, numa Copa do Brasil, enfim, uma decisão por pênaltis, a gente vai estar correndo grande Não, risco. É, não, fica meio tenso. se der, aí tu fala isso para um Colorado, Emerson, tu tá sacaneando, né? Porque se, porque É verdade. se o Inter for para os pênaltis, só desliga a TV e tá, perdemos de novo. É, É se verdade. der, Porque se deve for fazer Grenal e for uns pros 5 pênaltis, vão anos, ter que dividir o título. né? Faz uns 5 anos Ah, dura que 16 horas a disputa de pênalti. eu não sou. Era igual o É, Palmeiras, né, que errava todos. exato. Aí vai ser uma disputa feia, bem É. feia, para bater os pênaltis, né? Bom, vamos fazer uma rodada rápida aqui de palpites para o próximo pro jogo de volta. Não sei se vocês sentem a vontade aí de falar sobre. O Grêmio vai ter muitos desfalques para essa volta contra o Ipiranga, né? Como a gente já comentou É, antes, pode ser 6, né? Pode ser que chegue a 6. pode chegar a 6. Chegar a 6 jogos. Ainda assim, eu acho que a tendência é da Grêmio. Pode ser que não.
que o Ipiranga faça um bom jogo na Arena, né? Como a gente já falou aqui, tirou o Bragantino na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Grêmio. Os dois times estavam sendo poupados, né? Como é que foi Ipiranga e Inter, que agora eu não lembro? 3-0 pro Hum, Inter. 3 a é ver- 0 o zagueiro ele falha no início, o Pedro Henrique faz o gol. No segundo tempo, o Ipiranga volta melhor, mas aí o Inter, numa escapada, faz o 2-0 e, se não me engano, tem um pênalti no final. Olha aí, Faz o fala do 3-0. Mano Menezes. Critica o Mano Menezes agora. O Ipiranga Bateu super Ipiranga. chegou a disputar ali com o Inter a segunda colocação por um tempo, né? Do Sim. Campeonato Gaúcho na primeira fase. Estou vendo aqui pelos resultados recentes. Na penúltima rodada da primeira fase, tomou 3-0 do Caxias, que é o outro semifinalista. Então, é um time que tem alguma oscilação. Eu aposto que o Grêmio se classifica. Eu acho que um 2-0 ou 3-1, porque se não, se for 2-1 vai para os pênaltis, e aí vai ser difícil, né? Sim. Mas eu ainda acho que o Grêmio classifica assim. O que que vocês acham? Olha, meu placar, vamos lá, né? Meu placar é 2-1 pro Grêmio, tá? E infelizmente, aí eu vou falar como Colorado, tá? Infelizmente o Ipiranga perde nos pênaltis. Eu já vi esse filme, eles vão perder nos pênaltis. O Grêmio passa, mas vai ser nos pênaltis. 2-1 pro Grêmio. Chaves? Eu vou no 1-1. Olha aí, olha aí. Fernando? Eu vou num 2-2, Oi. mas não, tô falando sério, eu acredito num 3-0 Grêmio bem ao natural, também sem muito esforço. Não acredito É, no Ipiranga que vai conseguir fazer frente. eu acho que o Ipiranga tem muito fator local também, né? Porque o É, Ipiranga com jogou certeza. no Beira-Rio, não conseguiu segurar e tomou 3 Caxias no Centenário. É, Em Erechim venceu agora o Grêmio, tinha vencido o Bragantino, então. Sim, esse, aqui eles esse jogo vão sempre pra do, jogar. mas esse jogo do Caxias ficou manchado também, tá? Pela Hum, arbitragem, porque o juiz, o árbitro lá, o Roger Goulart, ele dá um pênalti pro Caxias, e ele expulsa o goleiro, também não foi pênalti, não era pênalti. E se tivesse VAR teria voltado, daí o Ipiranga já ficou com 10, e na reclamação os 4 jogadores tomaram o cartão amarelo, e aí tiraram o pé, ficou manchado esse jogo também. Mas sim, perdeu pro Caxias 3-0. Esse é o resultado do jogo. sim. Eu tô vendo aqui as informações dessa partida. Os 3 gols saem depois da expulsão, né? Então, até então, era um jogo mais parelho, com 0-0 e tudo mais. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer então a rodada aí final de encerramento. Começar pelo Léo aí, o que que tu quer deixar para os nossos ouvintes aí de até o Olha, próximo episódio? eu quero agradecer os ouvintes por acompanhar o nosso programa. Recebo muitos feedbacks positivos, graças a Deus. E quero dizer para eles que nosso próximo programa será no estúdio, né? Sim, Será no Sim. bem estúdio, aí. será no estúdio. Quem sabe falando de um possível Grenal, né? Quem sabe falando do possível Grenal. E quero dizer que nos vemos lá. Vamos debater mais uma vez a dupla Grenal sobre os resultados da semifinal do Campeonato Gaúcho. E agradecer, né? A presença de todos aqui presentes, né, nesta bela segunda-feira. Se Deus quiser, semana que vem tamo aí de novo. Chaves? É isso aí, agradecer a vocês, os integrantes fixos aí desse programa, ao Fernando mais uma vez aí nos agraciar com as suas opiniões de arbitragem. É isso aí, vamos lá. Agradeço também o Fernando a participação. Pode deixar o último recado aí. Agradecer mais uma vez a todos vocês, desejar muito sucesso para vocês e um grande abraço a todos nós que nos ouviram, concordando ou não, faz parte da nossa resenha. Então é isso. Eu agradeço a participação do Fernando, agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui e lembro que todos os episódios do 2 ou 10 têm a parceria do La Fúria Bar, que fica na Luiz Afonso 287, entre a Lima e Silva e a José do Patrocínio, ali na Cidade Baixa. Um bar que tem, além das ofertas de cerveja, cachaça artesanal, refrigerante e água, também sinuca, karaokê, churrasqueira à disposição, jogo de dardos, jogos da dupla Grenal na TV, também um violão à disposição ali para quem gosta de brincar, de fazer um som. Pode seguir ali no Instagram, @lafuriabar. E também da FK Engenharia, uma empresa que entende a particularidade de cada projeto e que apresenta o melhor em soluções para sua obra, para sua reforma, para o seu projeto, né? A FK Engenharia tem compromisso com a qualidade e pode ser encontrada ali no Instagram, no @engenhariafk. Mais uma vez eu agradeço a todos que nos acompanharam e até a próxima.